Gostaria de aproveitar um momento para a gente ter assim um papo reto a respeito daquilo que é o culto a Deus. Hoje nós nos interessamos muito em fazer com que o culto ele seja voltado para as pessoas, não é? A gente quer que a pessoa goste do culto, que ela se interesse. Geralmente a gente faz uma pergunta assim: você gostou do culto? Não é? Olha só que bacana aqui a estrutura da igreja. Aqui nós temos escolinha de criança, a gente tem um playground, a gente faz excursões, a gente tem um monte de eventos, não é? E isso faz com que a igreja ela se torne quase que uma associação social, não é? Uma associação de idosos ou de jovens ou coisas desse tipo. Às vezes o ministério de jovens ele é feito para entreter os jovens. E isso está muito errado. Às vezes nós temos na igreja grupos de dança, porque afinal de contas a gente tem que dar um jeito de colocar os jovens, não é? Os adolescentes, para poderem serem integrados em alguma coisa na igreja, para eles se interessarem. Gente, embora isso tudo tenha o seu valor, sabe? Eu entendo que isso acaba sendo um desvio daquilo que é o verdadeiro culto. O culto, ele é voltado todo e exclusivamente a Deus. No Antigo Testamento não tinha nada de bonito no culto. As pessoas, elas faziam culto, né? Geralmente no sábado, no sábado. Eles dedicavam esse dia exclusivamente a Deus. Não tinha nada de bonito, né? Não tinha classe de criança, nem grupo de jovens, nem excursões, né? Não tinha nada disso. O culto era até feio. Não era feio, era horrível, né? Porque você ia lá com um animal para poder sacrificá-lo, ele era degolado, depois colocado num lugar onde ele era aberto, as vísceras arrancadas, lavado por dentro, e depois aquilo tudo era queimado, a criança chorando porque perdeu o seu animal que foi criado com ele durante 14 dias dentro de casa. Não tinha nada de bonito, né? Então, a gente hoje se preocupa muito com isso, sabe? Em fazer o culto às pessoas. É claro que quando Deus nos dá os talentos, eles têm que serem usados para Deus. Mas sabe, a gente nunca pode perder de vista que Deus é a pessoa a quem o culto se direciona, sabe? Se nós fizermos um culto para poder agradar as pessoas, então nós perdemos de vista o Deus a quem nós devemos adorar. E isso é muito preocupante, não é? Então, uma das coisas que a gente tem que perceber é assim, nós precisamos ter um culto onde as pessoas, elas são de fato o culto das pessoas convertidas, o culto das pessoas que nasceram de novo, não é? Os nossos jovens, eles têm que estarem se reunindo para aprender a amar a Deus. Os nossos adolescentes, eles têm que serem criados dentro de seus lares a ponto de saber que o culto, ele é um momento onde esse Deus, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo que morreu por nós, ele tem que ser adorado, não é? É claro que ele não precisa ser feio, entende? Mas a gente tem que prestar muita atenção na direção do culto. O que tem acontecido hoje, que eu vejo que é uma distorção e está ficando cada vez pior, é que o culto ele tem assumido formas de espetáculo, não é? Até mesmo pela forma como nós fazemos. Ele está se tornando cada vez mais escuro, com luzes mais no palco, com show de luzes. Isso agrada a pessoa na sua carne, não é? Mas eu não sei se isso de fato agrada a Deus. É isso que a gente tem que se preocupar, não é? É em agradar a Deus, sabe? Então, é claro, tem que haver o louvor, nós temos que cantar, nós temos que exaltar a Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não perder de vista culto e aquilo se tornar um espetáculo. Quando se torna um espetáculo, as pessoas vão gostar muito, não é? As pessoas gostam. É isso que elas veem em shows por aí, nas casas de espetáculo. Mas não é assim o culto a Deus, não é? O culto a Deus é a Deus. É quando você se prostra e você se entrega, é onde você demonstra agradecimento, é onde a palavra de Deus nos edifica, Deus nos aconselha,
por intermédio da palavra, e isso vai fazendo com que a gente então saia dali com o nosso espírito edificado. É bem provável que a sua carne até não goste do culto. Na verdade, a Bíblia fala que na nossa carne não existe nada ali que deseje a Deus, não é? Mas nós saímos com o nosso espírito edificado, nós saímos desafiados a vivermos o tipo de vida que Deus gostaria. E ao sair dali, a nossa vida tem que ser um culto, não é? Então, isso que você está ouvindo hoje, eu gostaria que você passasse para outras pessoas. Eu acho isso de fundamental importância. Na igreja Graça e Paz, esse é o objetivo, sabe? É nós ali cultuarmos a Deus, nós louvarmos a Deus, nós estarmos tirando de nós a atenção e que as pessoas elas possam, de alguma forma, ver Cristo em nós, Deus em nós. E se tivermos que cantar bonito, não é? Para atingir as pessoas, que esse seja algo subjetivo, não é? A intenção é adorar mesmo a Deus. Eu quero que Deus se agrade. E se isso de alguma forma trazer algum tipo de gozo à alma humana, então que seja subjetivo. O objetivo é atingir o coração de Deus, sempre. Por isso que eu não me importo, não é? Que se o louvor assim saiu com vozes maravilhosas e tudo mais, não. É o louvor dos filhos, é o louvor da igreja, é o louvor dos convertidos, dos que nasceram de novo, sabe? E ele não vai ser perfeito aos ouvidos humanos, mas com certeza vai ser agradável aos ouvidos do Pai, porque o Pai se interessa em ouvir a voz dos filhos, assim como as nossas crianças quando eram pequenas e nós gostávamos de ouvir elas cantar, mesmo que elas nem falassem direito, não é? Nem fizessem uma pronúncia correta, mas que aquilo fosse o que nós gostaríamos que eles estivessem pronunciando, não é? Estivessem cantando, porque eles fazem isso com a espontaneidade do coração, fazem isso com alegria. Quando os nossos filhos eram pequenos e cantavam, eles faziam isso por pura alegria e felicidade, né? Por saber que estão no seio de uma família e são felizes ali. Então, o louvor ele tem que ser assim, sabe? O culto ele tem que ser desse jeito, não é? E ele tem que ser enxuto, sabe? A gente tem que não ficar enchendo linguiça no culto, mas sim ser direto nas nossas ações. Eu creio que é isso que Deus espera de nós, sabe? De verdade. Eu acho que essa que tem que ser a essência do culto que prestamos a Deus. Tá bom? Fica com essa reflexão. Eu acho que vale bem a pena nos dias em que nós estamos vivendo, onde o culto tem se tornado voltado para os homens e não voltado a Deus, né? E aí então nós saímos de lá com as pessoas achando que o culto foi maravilhoso, mas que provavelmente não tem atingido o coração de Deus. O que você acha? Fala para mim. Deus te abençoe.